Olá a todos. Esse é um vídeo de demonstração, na realidade é um vídeo relatório, né, sobre um experimento recente aqui do Labicon, né, e do NID, nosso núcleo de inteligência de dados, né, e nesse caso aqui, né, com o objetivo específico de testar, avaliar a capacidade de um algoritmo de inteligência artificial, de IAG, né, para prover insights, ou seja, para gerar insights para o desenvolvimento de artefatos, considerando que no nosso caso, né, estou coordenador de um mestrado profissional em comunicação, então, né, os mestrados profissionais em comunicação precisam desenvolver, né, produtos, vamos dizer assim, tá? Precisam desenvolver pesquisa aplicada, e eu quis testar a capacidade de um algoritmo, né, de uma solução de AG, a gente desenvolve várias, tá? Para me assistir, eu pensando, por exemplo, num coordenador, né, de um programa semelhante, ou de um docente que está pensando, né, enfim, está reavaliando o seu projeto, sua proposta inicial de projeto, ou até um candidato que está pensando em fazer o nosso seletivo e que para isso precisa apresentar um anteprojeto de desenvolvimento. Tá? Então o objetivo é avaliar, né, esse algoritmo que foi desenvolvido, né, que eu desenvolvi, e assim, resumindo, né, o que ele recebe de entrada, né, eu dei para ele um documento com orientações, né, que recentemente a gente recebeu, né, da coordenação diária de comunicação e informação, né, e com foco, claro, nos dados de mestrados profissionais, né, é um documento que trata, enfim, é um resumo, né? Quem recebeu da nossa área sabe do que se trata, e ele tem foco em PPTs, né? Ele traz dados, né? E ele orienta, vamos dizer assim, né, a inserção de dados agora na coleta Sucupira 23 e 24, né? Basicamente é isso. E o outro input que eu dei foram os textos com a descrição das linhas de pesquisa, tá? Então, nosso mestrado, PPG Compro, tem 2 linhas, tá? Comunicação, tecnologias e dinâmicas organizacionais, e comunicação digital e inovação, tá? Então, a ideia era, a partir desses inputs, né, de um documento de orientação da área e a descrição das linhas, né, fazer 2 solicitações a ele. Uma, extrair tendências e insights a partir do primeiro documento, tá? É um documento que tem tabelas, que tem dados e tal, né? E o segundo, que é a ideia original, né, por isso que ele chama assistente de geração de artefatos, né, é uma lista de sugestões de projetos de artefatos para as 2 linhas, né, justamente a partir dessa descrição que eu estou dando para elas, né. Dentro dessa proposta, a gente inseriu também, né, na programação do algoritmo, né, as categorias, né, categorização, né, de artefato, né, porque produto é um construto, né, enfim, é uma palavra que às vezes mais confunde do que, né, define, né? Então a gente trabalha, né, aí pessoalmente, né, a minha escolha, né, trabalha com a metodologia da Design Science, né, e para ela, né, a gente trabalha mais com a ideia de artefatos e ainda, né, com uma, vamos dizer assim, com uma escala de tangibilidade desses artefatos, né. Então você tem não só produtos finais, vamos dizer assim, né, que seria o que a gente chama de instanciações, mas também, né, conceitos, modelos, métodos e conjuntos de recomendação, que seriam já aglutinações das anteriores, né? Isso é um trabalho meu, você pode conhecer aqui no link, né, o nosso livro, um livro de 2016, né, onde eu trabalho mais isso, detalho isso para comunicação. Tá? E lembrando assim, né, como última observação, que a gente tem... esse foi um experimento, tá? Mas o algoritmo ele pode lidar, então, com outros tipos de documentos iniciais, né? Além de apenas esse documento de orientação, podem ser documentos de área, de determinada área, de qualquer área, né? Fichas de avaliação, né? Enfim, qualquer outro tipo de documento de orientação, né? Ele também pode, claro, receber qualquer descrição de outras linhas de pesquisa, de outros programas, né? Claro, e de outras áreas também, não necessariamente apenas da comunicação. E, principalmente, ele também pode variar, né, sua performance, recebendo descrição de programas acadêmicos. Aí, claro que nesse caso, né, aí o que ele vai gerar não são sugestões de produto, mas seria mais alguma coisa ligada a tipo agendas temáticas de pesquisa, né, pensando em programas acadêmicos, né, onde, inclusive, a própria substituição da abordagem da Design Science poderia ser
tranquilamente feita, né, a partir, sei lá, de outra vertente metodológica ou de outra corrente teórica, tá? Isso tudo é possível, tá? Esse é um experimento com esses inputs aqui que a gente deu, né? Então, assim, só para resumir, não vou passar tudo, né? Então, a partir do documento, a primeira saída, que é a extração dos insights, né? Então, ele leu as tabelas, né, fez uma análise e indicou, né, enfim, PPTs mais interessantes, menos interessantes, que basicamente é o que está lá no documento, só que em formato numérico, formato de tabela, e ele meio que traduz isso, né, detalhando um pouquinho, né, as recomendações, enfim, documentos e tal. Isso tudo que está em itálico aqui, né, é gerado pelo algoritmo, tá? E, enfim, a partir essa primeira saída que pedimos, né? A segunda saída, então, é maior, né? São a partir dos textos, né? Então, eu passei, né, a linha 1 com a descrição, né, da linha, e aí a gente tem, nas categorias da Design Science, construtos, modelos, não sei o quê, várias sugestões, né, de produtos, né? Então, entre construtos, né, por exemplo, um conjunto de indicadores de desempenho. Essa aqui é para a linha 1, tá? Que é comunicação, tecnologias e dinâmicas organizacionais, foco mais em organizações e comunicação organizacional, tá? Então, a ideia de um construto, né, um conjunto de indicadores de desempenho para a comunicação estratégica, né? Então, assim, aqui é resumido, né, uma lista de itens, mas cada item desse pode ser desdobrado, tá? Eu vou fazer isso à frente com um exemplo só para vocês entenderem. Isso pode ser desdobrado de duas formas, tá? Então, aqui a gente tem construtos, modelos, né? Um modelo de gestão de crise comunicacional, né? Então, tem uma sugestão aqui. Processos, tá? Um processo de inovação comunicacional baseado em design thinking, um processo de integração de novas tecnologias de comunicação, processo de feedback e melhoria contínua, né? Conjunto de recomendações, diretrizes para comunicação ética e responsável, recomendações de mídias sociais, recomendações de melhores práticas. Lembrando, eu estou aqui gerando insights para projetos, né, focados nas nossas linhas de comunicação dentro de um mestrado profissional, onde isso, né, o produto final, não é só dissertação, mas também tem que gerar um artefato, tá? Aqui eu destaco, então, né, o primeiro desdobramento possível, aprofundamento, que pode ser feito, inclusive, em série, né? Então, aqui eu tenho um dos conjuntos de recomendação. Recomendações para integração de tecnologias emergentes na comunicação, né? A gente tem vários aqui. Esse aqui é um deles, tá? É o último item da lista que ele trouxe. E aqui eu peço, então, eu faço um desdobramento desse item, tá? Então, tudo que está aqui em negrito é um desdobramento da sugestão desse produto aqui, desse artefato, um conjunto de recomendações para integração de tecnologias emergentes. Aqui eu faço isso apenas como um exemplo. Isso é o que, né, quem já fez oficina comigo de Design Science, de Prompt Design, né, de AG, já fez vários, né, é o que a gente chama de técnica da árvore, né, onde eu parto de uma coisa mais geral e vou desdobrando, ramificando, tá? Então aqui eu tenho linha 1, eu tenho o primeiro desdobramento, né, para a linha 1, né, tá na categoria conjunto de recomendações, é uma delas, e daqui eu desdobro, né, para etapas desse conjunto, dessa sugestão específica, tá? Isso eu posso fazer com qualquer uma das sugestões que ele me dá, e só para resumir logo, né, ele gerou, em média, a gente gerou 75 sugestões de artefatos para cada linha, então são mais de 150 sugestões de artefatos e tal, né, para isso, tá? Então aqui tem um desdobramento, tá? Ele vai até aqui. E aí, assim, as instanciações, né, para quem não conhece Design Science, a instanciação é o que seria mais próximo do produto, né? É aquela coisa mais tangível, é o nível mais alto de tangibilidade, seria um MVP, seria um produto já. Então, ele vai citar muito, vocês vão ver, né, são ferramentas e tal, né? E coisas assim mais acabadas, tá? Só para entender o conceito de instanciações. E aqui a gente fez, então, outro nível, vamos dizer assim, de exploração disso, de detalhamento, porque ao invés de eu ter só as plataformas, ele criou categorias, né? Ferramentas de comunicação sociotecnológica. Aí eu tenho um app de engajamento comunitário, sistema de monitoramento de mídia, software. Então, assim, aqui eu tenho, como eu falei, instanciações são coisas mais acabadas, né? Mas porque a gente entende normalmente como produto, tá? Isso para a linha 1 ainda, né? Aí tem aqui ainda instanciações, mas numa outra subdivisão, inovação em modelos de sociabilidade organizacional também, né? Aqui são todas instanciações, né? Pode ver que é um kit, é um aplicativo, é uma análise, é uma plataforma, né? É um programa. Então a gente tem, né, instanciações nesse nível mais de tangibilidade maior, tá? E depois a mesma coisa para a linha 2, tá? Comunicação, mesma coisa, construtos, né? Não vou detalhar muito, né? E para cada uma dessas
eu poderia fazer a mesma coisa, detalhar, aprofundar, né, para que eu tivesse já uma estrutura de um projeto de desenvolvimento de produtos, né, já bem avançada, né? Esse conteúdo aqui também eu desenvolvi para a nossa disciplina, nova disciplina de laboratório de pesquisa aplicada em comunicação, né, que tá começando essa semana, tá? E fica, vamos dizer assim, desse experimento, que é claro, a gente tem várias aplicações desse, né? As considerações finais, a tarefa 1, ela apresentou limitações, mas o documento que foi dado também era menor, e a extração de dados em tabelas pode ser um problema, tá? A gente observou isso, mas de qualquer forma, a leitura do documento, né, e a extração das tendências e tal, aparentemente foi correta, tá? A gente vai fazer testes, claro, com documentos maiores. Na tarefa 2, a gente considerou como bem executada, né? Como eu falei, 75 sugestões de artefatos para cada linha, mais de 150 ao todo, né? A linha é bastante completa, e essa linha, como eu falei, pode ser desdobrada e tal. Então, desses 150 sugestões de projeto, eu teria cada uma delas, né, uma estrutura completa de fases e tal, de acordo com o tipo de artefato, né? E eu teria possibilidade de fazer isso com muito mais condições, tá? A tarefa toda, né? Ou seja, gerar isso tudo, não a parte de edição do relatório, que é o que eu estou fazendo agora, nem a gravação, mas a tarefa de gerar os textos demorou em média 10 minutos, né? O que confirma a ideia, né, de que a IAG pode sim, eventualmente, quando supervisionada, né, pode gerar para nós ganhos de produtividade. Sempre falo, né, não é para substituir o humano, né, mas para ajudar esse humano a trabalhar com as ferramentas que estão disponíveis, né? E a gente tem uma série de experimentos em relação a isso, né? A gente tem trabalhado com isso, né? Para quem não conhece, né, eu coordeno, né, além do programa, o LabCom, Laboratório de Convergência de Mídias, mais de 10 anos, né, um laboratório de pesquisa, e a gente hoje, né, há um tempo atrás, desde o ano passado, há uns 2 anos, né, a gente criou o NID, o Núcleo de Inteligência de Dados, que é a nossa interface, né, com desenvolvimento, consultoria e treinamento, né, a nossa interface com a sociedade, onde a gente já trabalha com várias tecnologias, né, com várias soluções, né, e já valendo, já aplicando e convertendo esse conhecimento em coisas tangíveis, tá? Então é isso, né? Esse é um vídeo relatório, vamos dizer assim, é um documento. Quem tiver interesse, né, pode conversar com a gente, tá? Aqui tem no relatório, vai ter o link e tal. E qualquer dúvida, a gente está à disposição. Muito obrigado e até a próxima.